Amigos do Futebol Association, professor José Roberto Fernandes, manager internacional de futebol e também trabalhando em clubes brasileiros como coordenador técnico e dando assessoria a diversos clubes de futebol em todo o mundo. Hoje quero falar um assunto em voga no momento, que é sobre os jovens que estão disputando a Copa São Paulo de Juniores. E dessa temporada, estamos notando diversos jovens na faixa de 15 anos e próximo a 15 anos. Então, eu quero citar que esses jovens ainda não têm aquela maturidade física e nem mesmo técnica suficiente para disputar um campeonato com jovens que são, na realidade, sub-21, que fazem 21 no ano em que é disputada a Copa. E esses jovens jogadores, claro que há exceções, há jogadores que têm um amadurecimento físico, principalmente, mais rápido, então, com 15 anos já tem um bom desenvolvimento físico, mas a maioria não tem. Isso é comprovado por estudos, e que eu analisei muito. O estudo de dois russos, Stanislav Golomazov e Boris Shirva, que são doutores em pedagogia da cultura física do desporto e pesquisadores na área dos desportos coletivos. Analisei esse trabalho que foi feito não de agora, mas de 1996, e que teve adaptação de dois brasileiros, que foi o Antônio Carlos Gomes e Marcelo Mantovani. Inclusive, Antônio Carlos Gomes tem o doutorado na Academia Estatal de Cultura Física de Moscou. Então, são pessoas muito gabaritadas, são pessoas estudiosas e que fizeram diversas análises sobre jovens desde a tenra idade, que eu tenho aqui, e consegui transformar, depois de muito analisar, em uma pirâmide para desenvolvimento desses jovens jogadores, desde a idade de sub-13 até sub-20. O que eu quero dizer para os senhores é que esse desenvolvimento, às vezes até precoce, realmente pode até acontecer, mas os exemplos estão dados por aí, que jogadores que são colocados no mercado internacional ainda jovens, sem ter aquele amadurecimento não só físico, mas principalmente aquela evolução técnica e aquela adaptação tática que é necessária a um bom desempenho da prática do futebol, e quando são enviados para a Europa, na maioria das vezes são colocados nas equipes, se não sub-20, pelo menos nas equipes consideradas B ou da Espanha, ou da Itália, ou mesmo de Portugal, para onde esses jogadores jovens são destinados na tenra idade de 15, 16 até 17 anos de idade. É temeroso, realmente, quando se coloca em demasia jogadores na idade de 15 anos para disputar com atletas de maior idade, 19, 20, 21 anos, como é o caso que está acontecendo na Copa São Paulo de Juniores. Isso acontece porque não só os clubes, bem como os empresários dos jogadores, querem uma maturação rápida desses meninos para que eles possam ser vendidos não só no mercado nacional, no mercado brasileiro, mas principalmente no mercado internacional. Essa é a principal finalidade, o principal objetivo dos senhores, alguns diretores de clube, mas a maioria deles empresários de futebol, que pegam clubes de menos expressão e colocam para disputar a Copa São Paulo de Juniores. Outras equipes têm uma formação técnica e científica mais aprimorada. É o caso das grandes equipes. Vou citar alguns exemplos, posso até faltar na memória agora algum dos clubes, mas São Paulo, Palmeiras, Fluminense, próprio Corinthians, Santos, tem um grande trabalho feito desde os meninos
de sub-13 e sub-15 e desenvolve esses meninos que podem chegar até jogar na equipe principal com a idade de 17 para 20 anos, que seria ideal de 18 para cima. Esse trabalho, desenvolvido por Stanisław Golomazov e por Boris Shirva, é um trabalho científico, baseado em muitos testes feitos com os jogadores, e eu vou passar para vocês. Anotei aqui, inclusive fiz uma pirâmide sobre isso, e que eu quero passar para principalmente os que são responsáveis da comissão técnica das categorias de base. Então, tenho aqui, vou citar rapidamente, porque pouco interessa no momento, são os meninos até 10 anos de idade, onde que se desenvolve todas as espécies de coordenação, como ginástica, acrobacias, atletismo, e tem que se deixar esses meninos com atividades naturais, para que eles possam desenvolver um drible, um toque de bola. Mas nessa idade, o desenvolvimento dos sistemas sensoriais, que são visão, muscular, articular e a sensibilidade, começam a se desenvolver. Nós passamos agora para dos 12 aos 13 anos de idade, onde você, que é da comissão técnica, tem que dar menos trabalho de força para esses meninos e menos endurance, que são aquelas corridas de longa distância, que hoje é pouco utilizada no futebol. Devemos enfatizar principalmente os treinamentos de precisão. O garoto nessa idade, se enfatiza treinamento de precisão com a bola, ele colocar em determinados pontos objetivos, para que ele possa desenvolver essa capacidade. E é o melhor período para os treinamentos técnicos, em que o garoto vai começar a ter mais técnica, não só do drible, bem como da habilidade com a bola. Isso nessa faixa de idade. Mas a faixa que nos interessa é essa de 14, 15 anos, e que, nesse ano, teve um número elevado de meninos disputando a Copa São Paulo de Juniores, que na realidade é uma Copa Sub-21, porque os meninos que fazem 21 anos até o início do campeonato, eles podem disputar a Copa São Paulo de Juniores. E na idade de 15 anos, os garotos já apresentam uma certa dificuldade de coordenação, e isso foi analisado pelos russos que estudaram, doutores em pedagogia do esporte. E também, aí você tem que começar com mais treinos de velocidade e já começar algum trabalho de força, mas um trabalho bem orientado, porque eles estão na fase de crescimento e tem que evitar que haja um excesso de trabalho em academia, para que não se coloque essa musculatura desses meninos desenvolvendo de tal maneira que possam prejudicar o seu crescimento, principalmente nas partes de crescimento da estrutura óssea do corpo humano. Esses garotos de 14, 15 anos de idade, você tem que priorizar os trabalhos técnicos, trabalho de drible, de passes, e que depois, mais para frente, na puberdade, eles vão perder um pouco essa capacidade, principalmente na hora do passe. Eles erram muito passes. Então, você tem que enfatizar, além da precisão, além da velocidade, você tem que ver e notar que há uma melhora no drible, mas que há uma certa deficiência, principalmente na parte de passes curtos, em que eles têm uma certa dificuldade nessa idade. Alguns se desenvolvem mais rápido, já disse isso no começo dessa conversa, mas outros que têm um amadurecimento natural, segundo os estudos feitos na Rússia, eles têm uma certa dificuldade para isso. E com 16 anos, aí sim, dos 16 até os 17 anos, há uma melhora na técnica do drible. 16, 17 anos, o garoto já fica mais maneiro, né? Já dá aquele drible, já começa a imitar aqueles jogadores que eles têm como ídolos dentro do futebol e melhoram muito com isso. E aí você tem que diminuir os trabalhos de velocidade, passando a fazer mais trabalhos técnicos, táticos, onde você vai desenvolver o fundamento
principalmente, não só da precisão, mas principalmente de executar corretamente qualquer exercício, qualquer movimento com a bola, no drible, no passe, no cabeceio, na impulsão, e que você, nessa faixa etária de 16 a 17 anos, é que você procura colocar o máximo que você puder desses tipos de trabalhos técnicos, trabalhos de precisão, para que ele possa desenvolver isso, para quando chegar na idade de 18 anos para frente e até o profissional, aí sim eles vão ter mais agilidade, mais flexibilidade, vão ter melhor tempo de reação e vão ter um treinamento de alto nível. Disso tudo que eu falei, sintetizei aqui, claro, eu fiz essa pirâmide que já mostrei para vocês e que pus em prática na academia que criei em Alexandria, no Egito, e pude ver que na prática, realmente, o estudo desses profissionais, desses doutores em futebol, realmente funciona e funciona muito. Então é importante que você tenha em seu clube, nas categorias de base, aqueles profissionais que sejam realmente capacitados, estudiosos e que entendam bem, não só a parte técnica e tática do futebol, bem como a parte da fisiologia e desenvolvimento da criança. Tenho visto também, nessa Copa São Paulo de Júnior, principalmente os jogadores jogando no 4-4, as equipes jogando nos 4-4-2 com jogadores formando a linha burra, que eu abomino no futebol. E isso faz com que o goleiro jogue avançado. E estou vendo goleiro com mais de 1,90 m sofrendo gols da intermediária, com bolas que são batidas a meia velocidade, numa parábola tirando do goleiro, entrando no canto contrário, ou até de mais distante, por cima do goleiro. Goleiros com mais de 1,90 m estão tomando gol assim. Assim como acontece no futebol profissional, tem acontecido muito no futebol das categorias de base. Esse é um erro que eu abomino, que os treinadores de goleiro não têm corrigido, pois eles estão cada vez mais jogando adiantado, fazendo valer a sua altura e não se colocando devidamente dentro da pequena área, mais próximo à linha do gol, e fazendo uma angulação no posicionamento que lhe permita não só antecipar uma jogada que tiver que sair para cobrir um zagueiro, bem como para ele chegar nessa bola que é batida em parábola, tirando do goleiro, e que os chamados golaços têm saído em grande número nesse campeonato sub-21 ou sub-20, como queiro, que é a Copa São Paulo de Juniores. Era o que eu tinha para dizer no dia de hoje, esperando que as categorias de base sejam melhor trabalhadas pelos profissionais que estão nessa categoria e que formam as comissões técnicas dos clubes de futebol. Um grande abraço, amigos do Futebol Association!